E a intervenção psicossocial, ela tem um foco voltado para a intervenção, ou seja, no como trabalhar, né? A preocupação da intervenção psicossocial, né, é exatamente essa, gerar mudança e desenvolvimento. Isso aqui é a palavra principal da intervenção psicossocial. O foco dela é gerar mudança. Foca em grupos, instituições e comunidades. Então, eu vou trabalhar o indivíduo dentro do grupo, dentro da instituição e também na comunidade. Eu vou trabalhar com ações que se voltem para as temáticas ou problemas atuais. Qual é o problema atual daquela pessoa? É o uso de drogas? É o problema que ela tem com a família? Ela está em situação de rua? É ela ter perdido um relacionamento amoroso? Ela está com fome? É o que ela me traz naquele momento. Eu não vou pegar e achar que o melhor para ela é fazer o atendimento que eu me proponho, não. É aquele momento que ela está passando. Tipo, eu recebi uma vez, né, um casal com 3 crianças. Uma de 5, uma de 4 e uma de 1 ano e 8 meses. Né? Quando eu acolhi esse casal, essa família lá na instituição, né, as crianças choravam muito, estavam chorando muito, muito, muito mesmo. E aí eu fiz a seguinte pergunta: há quantos dias vocês não se alimentam? E aí ele parou e ele não soube me dizer há quanto tempo ele não se alimentava. E aí, ao invés de fazer a escuta, o atendimento, a gente foi atrás de comida. Por quê? Porque a demanda urgente, né? O problema atual dele, naquele momento, urgente e emergente, era o quê, gente? Era a fome. Não adiantaria eu fazer uma escuta, porque ele não ia me falar, porque os filhos estavam chorando por fome. E eles também estavam com fome, certamente. Porque a criança se comporta de outra forma. Então, foi o que a gente fez. Deu primeiro a comida, para que as crianças se acalmassem, e os pais também, para a gente poder fazer a escuta e ir para as demandas secundárias. Né? Primeiro é o que é emergente e urgente, depois é que a gente vai para as demandas secundárias. Isso é que é trabalhar com problemas atuais. E a intervenção, ela requer um foco. Qual é o meu foco? É a mudança de comportamento, pois o meu trabalho dentro do grupo vai ser voltado para isso. Se os usuários que chegam ao meu serviço, todos eles querem trabalhar a questão da abstinência, então nós vamos ter o nosso foco voltado para o trabalho da abstinência. Os grupos vão trabalhar a questão da... O que faz com que eu fique abstinente? Né? Quais são as dificuldades que eu tenho para conseguir essa abstinência? Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Trabalha com a prevenção, a gente já falou muito sobre a questão da prevenção, é prevenir agravos mesmo, prevenir que aquela pessoa tenha problemas maiores em relação àquela problemática que ela está trazendo, ou aquele grupo. Consideração pelo contexto social e cultural, né? Quando se fala de população em situação de rua, a gente imagina que eles queiram morar numa casa, né? Dormir numa cama, e muitas vezes não é. Então, a gente precisa respeitar esse contexto que elas estão vivenciando, a questão da cultura de... Como é a cultura de rua, né? Os horários de dormir, os horários de ficar acordado. A população em situação de rua, por exemplo, hora de dormir durante o dia. À noite, eles ficam muito acordados. Por quê? Porque eles precisam estar vigilantes, atentos, devido à violência que ocorre na rua. Né? Isso é um discurso bem comum entre eles. Trabalha com a diversidade em todas as suas amplitudes. Todo tipo de diversidade. Cor, raça, religião, né? Orientação sexual, se gosta de se vestir, se não gosta de se vestir, se gosta de comer em tal lugar, se não gosta de comer. Então, todo tipo de diversidade a gente trabalha quando a gente trabalha com a intervenção psicossocial. Pode passar, Dei. Alguma pergunta, gente? Agora eu quero que vocês tenham bastante atenção nessa parte aqui, tá? Porque nós vamos utilizar, acho que vocês já até começaram a fazer em relação à intervenção, né? Quais são as fases dessa intervenção? Primeira coisa é o diagnóstico, né? Como é que eu faço o diagnóstico? Observando, né, percebendo e escutando. Para que eu vou fazer um diagnóstico? Para eu saber, gente, qual é o foco, qual é a atividade principal, qual é a demanda principal, né? Então, diante da demanda principal, eu vou delinear a minha intervenção, né? Deixa eu ajeitar aqui que caiu.
eu vou delinear a minha intervenção, né? Como é que eu delineio a minha intervenção? Planejando. Eu vou planejar e elaborar o projeto interventivo. Então, delineamento da intervenção é o planejamento. Eu vou planejar essa atividade. Depois eu avalio aquilo que eu fiz, né? Quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, onde eu preciso melhorar, o que é que eu preciso mudar. Lembra da flexibilidade, né? De ter atitude flexível? Então, mudar esse fluxo, mudar o que eu estava fazendo, quais são as potencialidades, quais são as limitações. E depois eu vou fazer a devolução, né? Eu vou comunicar os resultados. O que é? Gente, o nosso grupo foi bem, eu percebi que vocês falaram isso, que vocês gostaram disso. Eu estou certa, não estou certa. A gente pode continuar trabalhando dessa forma, né? Isso é que é trabalhar com intervenção psicossocial. E ela perpassa essas fases realmente, que a gente deve prestar bastante atenção em cada uma delas, tá certo? Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Que tipo de planejamento eu vou realizar, né? Pode passar, David. Gente, alguma pergunta? Tem alguma coisa que eu deixei de falar, que vocês queriam que eu ampliasse mais, né? Ou que eu falei muito rápido, né? Eu quero saber de vocês. Mandem aí no chat, por favor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Existem pessoas com maior predisposição ao uso de drogas? Eita, essa pergunta ela surge quase que diariamente, né? Gente, não é que tenha predisposição. Antigamente, as pessoas diziam assim, se você tem um pai que faz uso de drogas, você geralmente vai ser no futuro também uma pessoa que vai usar drogas, né? Não é isso. O uso de drogas, ele é multifatorial. São N fatores. Por exemplo, minha estrutura social, né? A minha estrutura psicológica, a forma como eu penso, como eu me comporto, como eu me vejo no mundo, as relações que eu trago para a minha vida, a forma como eu vejo as minhas dificuldades, né? Quais são as formas que eu busco para solucionar meus problemas, como é minha vida social, como é minha vida econômica, como é minha vida pessoal. Vou dar um exemplo básico, bem básico. Eu disse para vocês, na aula passada, que 98% da população em situação de rua faz uso de álcool e outras drogas. Isso significa dizer que tem uma porcentagem aí que não faz uso. Então, se 98% da população faz uso, segundo, né, a pesquisa nacional que teve para o uso de álcool e outras drogas, as principais causas do uso de drogas pela população em situação de rua é o quê? Questão da fome, né, de poder amenizar a fome, de poder fazer com que eles fiquem mais alerta, principalmente durante a noite, para poder ficar vigilante às situações de violência, né? Para minimizar sofrimento psíquico também, dor, do rompimento familiar, né? Até mesmo a questão da perda do emprego, que muitos deles vão para a rua devido à questão do emprego. Mas tem pessoas também que estão na mesma situação e que não fazem uso de álcool e outras drogas, né? A predisposição, vamos dizer assim, para que ela use, é grande, já que ela está numa situação de vulnerabilidade máxima, né? Porque a situação de rua é vulnerabilidade de todos os tipos que você puder imaginar. Mas existem pessoas, eu conheço várias, que não fazem uso de álcool e outras drogas, mesmo vivendo na situação de rua. Então, eu dizer que existe um tipo de personalidade, A, B ou C, ou um tipo de pessoa que vai ter mais disposição ou predisposição para fazer uso de álcool e outras drogas, eu estaria sendo muito, como é que eu posso dizer? Generalista. E não é essa a intenção. Como é multifatorial, então é diversificada, né? O que faz o ser humano usar drogas? O ser humano usa drogas desde quando o mundo é mundo, né? Por N questões, várias situações, inclusive pelo prazer, né, gente? Porque a primeira coisa que a pessoa tem, né, é o prazer no uso de drogas. Respondi? Tá bom. Estão dizendo aqui que eu só tenho 10 minutos para concluir a aula. Pois vamos lá. Respondam aí se eu respondi ou não. Depois a atividade, ok? Oh, que bom. Vamos lá.
Conhecendo a clientela. Quais são as necessidades da clientela atendida? Quais são as necessidades que não estão sendo atendidas? Quais são as dificuldades que a instituição enfrenta para atender essas necessidades? Quais dessas necessidades seriam as mais viáveis a serem atendidas no momento? Acho que bem que responde aquela pergunta lá que fizeram quando o serviço não atende, né? Não responde. Quais e quantas pessoas necessitariam ser atendidas? Qual o interesse dessas pessoas em participar do grupo de intervenção? Logo, porque se não tiver interesse, não vai haver intervenção, porque as pessoas não vão participar. Qual a disponibilidade que elas teriam para participar? Pode passar, David. Essa frase aqui, eu vou aqui para o quadro agora, ó. Vou aqui para o quadro branco para explicar uma coisa em relação a essa frase, tá? Rapidão. O professor Nari Filho é uma pessoa fantástica, que eu tive o prazer muito grande de conhecer, né? Agora vocês estão me vendo, né? Eu tive o prazer imenso de conhecer. Ele foi meu professor e também, eu acho que hoje em dia eu considero como um amigo, né? Um amigo muito grande. E ele é um grande pesquisador e é o criador do consultório de rua, porque na época era consultório de rua, hoje é na rua, né? Foi ele que criou lá na Bahia o consultório de rua. E aí ele gosta sempre de dizer isso. Não são as drogas que fazem os humanos. São os humanos que fazem as drogas. Qual é o sentido dessa frase dele? Tipo isso. A droga está aqui. Como esse apagador está, né? Aqui em cima da mesa, sobre a mesa, né? Ou como esse quadro está aqui atrás de mim, né? Se eu, enquanto ser humana, ou enquanto ser humano, não me deslocar e pegar esse apagador, tá? Ou pegar o quadro, nada eles vão me fazer. Por quê? Porque eles não têm movimento, são seres inanimados. Quem é que se movimenta, quem é que pensa? Sou eu que sou humana. Então, quem manipula as drogas sou eu. Não são elas que me atacam. Então, eu não tenho que combater crack, eu tenho que cuidar dos humanos. Né? Por que os humanos estão usando crack, estão usando maconha, estão usando cocaína? Né? É porque a cocaína é ruim? É porque o crack é ruim? Eles nada vão fazer com a gente se a gente não for lá e pegar. Né? Então, o que está acontecendo com a humanidade que as pessoas estão buscando essas drogas? Para minimizar dor, mudar comportamento, seja lá o que for. Pensando nisso, nós pensamos no uso de substâncias como esse triângulo, que aí a gente vai ter aqui, ó, indivíduo, substância e sociedade. Isso aqui, gente, esse triângulo, ele não anda sozinho. Ele se interliga. E eu ainda vou colocar aqui outra coisa, um círculo maior, né? Aqui. Não é a substância que faz mal, não é o indivíduo sozinho, não é a sociedade. É esse conjunto entre substância, é a relação que existe entre a substância, o indivíduo e a sociedade, né? Que gera os problemas relacionados com o álcool e outras drogas, né? Então, não é só a substância sozinha, não é só o indivíduo e nem a sociedade. É um conjunto. É essa inter-relação entre substância, né, sociedade e indivíduo. Nunca esqueçam essa frase, tá bom? Pode passar, David. E a família, gente? A gente tanto falou da família. Para a gente encerrar, né, essa parte, vamos conversar um pouquinho sobre a família. A família, ela entra como principal nesse atendimento também, de mudança do modelo asilar para o modelo psicossocial. Então, a família, ela é parte integrante dos cuidados em saúde mental, né? Por quê? Porque a gente precisa ter um olhar sistêmico. O que é isso, olhar sistêmico? O olhar sistêmico é você ver o funcionamento familiar. Como essa família se comporta, que relações ela tem, qual é o papel daquele indivíduo dentro dessa família e qual é o papel da família na vida desse indivíduo, né? Por isso que é uma forma sistêmica. Foco nas relações familiares. A minha relação familiar vai me dizer a forma como eu vou me relacionar na sociedade. É um fenômeno bem complexo, porque pessoas dizem que famílias
criam usuários e usuários criam famílias. Às vezes a família já é adoecida e adoece o usuário, e às vezes o usuário ele adoece e acaba adoecendo também a família, né? Porque não existe uma família que não tenha um usuário problemático de álcool e outras drogas que também não esteja precisando de apoio, de ajuda, de tratamento. Pode passar, David. A família, gente, ela pode vir como base preventiva ou como base desfavorável. Ou como fator de risco, né? Nesse caso aqui é um fator de risco. E nesse caso aqui é um fator de prevenção, né? Quando a família ela é desfavorável, ela é um fator de risco. Quando a família ela se transforma numa base preventiva, ele é um fator de prevenção. Funcionamento familiar. Eu acabei de dizer como é que essa família funciona, como é que ela lida, como é que ela se relaciona. O caso passado que eu falei para vocês, que o usuário disse... Lembra que vocês dramatizaram? Que ele disse, você me matou. Por que será que esse usuário falou que o pai dele matou ele? Né? Que relação é essa que ele tem com esse pai? Né? Então, essa relação ela precisa ser estudada. Trabalhar o fortalecimento de vínculos. Não é porque um vínculo está rompido ou fragilizado que a gente não possa trabalhar esse fortalecimento. Que esse vínculo não possa ser revertido, né? Que ele não possa ser restabelecido. Ou que essa família desfavorável não possa se transformar num fator de prevenção. E a família também é tida como um suporte, é um suporte muito grande, muito válido e muito bem-vindo para o tratamento, né, para o uso problemático de álcool e outras drogas. Pode passar, David. Alguma pergunta, gente, em relação a isso? Então, dentro das instituições que fazem tratamento para álcool e outras drogas, nós também temos o atendimento à família. Quais são as atividades que podem ser ofertadas a essa família? Primeiro, é o acolhimento diário. Chegou um familiar, ele vai ser atendido como qualquer outro usuário. Depois, a gente pode fazer visita domiciliar. Para quê? Para conhecer a realidade dessa família. As atividades em grupos de família com objetivo informativo e ou terapêutico. Então, da mesma forma que a gente tem grupo de usuários, a gente também tem grupos de famílias, né? Outra coisa, atendimento individualizado aos familiares. Chegou a mãe do usuário, quer falar com o médico? Ele pode. Chegou o pai do usuário, quer falar com o psicólogo? Ele também pode. Precisa do terapeuta ocupacional? Ele também pode passar por essa triagem, esse acolhimento dentro da instituição. Atendimento compartilhado também pode ser feito entre a equipe multiprofissional e esse familiar, tá? E também entre as instituições que fazem atendimento. A família participa do CRAS, a família frequenta o CREAS, e o CAPS, ou o consultório na rua, ou a comunidade terapêutica, pois esse atendimento ele pode ser compartilhado. Lembra da rede, que eu falei de vocês, para vocês, o atendimento feito em rede compartilhada? Então, esse atendimento também, compartilhamento de atendimento, pode ser feito também à família do usuário, certo? Atividades culturais e comunitárias com familiares e usuários. Participação na elaboração do projeto terapêutico singular. A família tem que estar presente na formulação e na execução do projeto terapêutico singular. É essencial que ela esteja presente. Por exemplo, essa semana agora, dia 18, é o dia também da luta antimanicomial. Dia 17, 18 e 19, vão ter várias atividades lá no Parque da Cidadania, onde vão participar usuários da saúde mental e a comunidade. Então, a comunidade vai participar dentro das atividades que são ofertadas pelos CAPs, com os usuários também. Então, essa é uma atividade importantíssima. Outra coisa que acontece muito, jogos de futebol, né? Partidas de futebol entre os usuários das instituições e a comunidade, né? Então, isso aí também faz parte do projeto terapêutico singular dentro das instituições. David, pode passar, David. E aí eu trouxe esse caso, gente, que é para a gente fazer a atividade, e eu já soube que vocês fizeram as atividades, né? Como vocês realizaram as duas atividades, alguns polos fizeram a primeira atividade, que era a questão do grupão, de elaborar o planejamento de intervenção no espaço da rua, e outros polos fizeram a segunda atividade, que é essa, desse caso, né, do usuário, para criar o projeto terapêutico singular, seguindo esse caso, o raciocínio desse caso, com as características desse usuário aqui. Eu vou ler para vocês, depois eu vou chamá-los, um a um, cada polo, para a gente falar quais foram as atividades que vocês fizeram, tá bom?
J, 40 anos, sexo masculino, casado, 4 filhos. Procura um serviço de saúde em álcool e outras drogas com o seguinte relato. Faz uso de álcool desde os 20 anos e nos últimos 3 anos iniciou o uso de crack. O padrão de consumo é diário e a quantidade é determinada pelo dinheiro que ele tem para comprar droga no momento. Atualmente encontra-se desempregado, sem ter como manter a família. Relata que o único dinheiro que consegue é com a realização de bicos como ajudante de pedreiro. Sua esposa também não trabalha e por esses motivos estão com risco de serem despejados. Por não conseguirem... Peraí, gente, eu vou espirrar. Por não conseguirem pagar o aluguel, desculpa. J relata que tem problemas psiquiátricos desde a adolescência e que foi diagnosticado com transtorno depressivo, mas não faz tratamento há muito tempo. Os filhos do usuário são menores de idade. O que a gente faz nesse caso? Né? Qual foi o caso que vocês escolheram? David, passa bem o slide, por favor. E aí, dentro desse caso, eu pedi que vocês construíssem um projeto terapêutico em cima desses questionamentos. Qual é o foco do projeto, né, o tema? O que se pretende com esse projeto? A quem se destina esse projeto? Por que e para que se pretende realizar esse projeto? Qual a importância desse projeto para a instituição, para a comunidade e para o usuário? E que instrumentos serão utilizados para a realização desse projeto? O pessoal do Júlia Nunes, eu quero ouvir vocês agora. Qual foi a atividade que vocês fizeram? E eu quero alguém para falar, para conversar comigo sobre a atividade. Cadê o pessoal do Júlia Nunes? Levanta o braço aí para eu identificar vocês. Júlia Nunes. Levantem o braço para eu ver. Onde é que vocês estão? Quem é que vai falar lá do Júlia Nunes? Eu ainda não consegui identificar o Júlia Nunes. Agora sim, agora eu identifiquei. Boa noite, professora. Aqui é a Nairla do Júlia Nunes. Bom, o meu grupo, a gente entrou em discussão em questão desse trabalho e nós fizemos assim. O nosso tema é o combate à exploração sexual infantil. Objetivo geral, conscientizar a comunidade escolar sobre a importância do combate à exploração sexual infantil. Objetivos específicos. Promover palestras nas escolas sobre a importância de combate à exploração sexual infantil para alunos e familiares. E apresentar o tema por meio de vídeos, depoimentos, dramatização para alunos e familiares. E o resultado ao final da palestra, alunos e familiares reconheçam e se conscientizem da importância do combate à exploração sexual infantil. Como é seu nome? Nairla. Nairla, muito obrigada. Nairla. Parabéns pelo trabalho. De nada. De nada. Alguém mais do Júlia Nunes quer falar, gente? Júlia Nunes, parabéns, viu, gente, pelo trabalho. Muito obrigada pela participação de vocês. E que bom rever vocês. Agora nós vamos para o Pré-Mensul. Quem é do Pré-Mensul que vai falar? Oi, professora, boa noite. Oi, boa tarde. Boa noite, já é noite? Antônia, do Pré-Mensul. Prazer, Antônia.
Antônia, do Prêmio Sul, a gente vai fazer a atividade 1, né? A gente fez o projeto de intervenção com o tema As ISTs, conhecer para prevenir na Casa do Caminho em Teresina. Objetivo geral, reduzir as taxas de casos de infecções sexualmente transmissíveis entre os moradores de rua. E como objetivos específicos a gente colocou sensibilizar o público-alvo da importância do uso de preservativo, identificar as infecções sexualmente transmissíveis comuns nos moradores de rua e ampliar o conhecimento sobre as ISTs para os moradores de rua. Como metodologia, a gente colocou promover palestras e vídeos informativos sobre as infecções sexualmente transmissíveis, realizar exames de rotina nos moradores que se encontram na Casa do Caminho e a distribuição de preservativo para o público-alvo. Também realizar um mutirão de vacinação com os profissionais da área da saúde, os enfermeiros. E como resultado, a gente colocou melhoria da qualidade de vida desses moradores de rua. Parabéns, Antônia. Parabéns, Prêmio. Muito obrigada. Obrigada, professora. Muito válido. Agora eu queria ver o Prêmio Norte. Eu vou continuar conversando com eles aqui do Prêmio Sul. Pega o microfone aí, que agora eu quero ouvir vocês aí do Prêmio Sul. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Oi. Oi. O que vocês acharam da disciplina, gente? Ótimo. Muito boa, Ai, que bom que professora, a vocês gostaram. disciplina. Querem que mude alguma coisa? Sugestões, Prêmio Sul. Oi? Sugestões. Querem que mude alguma coisa? Então, a colega está dizendo aqui que foi muito bom em relação a gente aprender a identificar conflitos. E em nome de toda a turma, posso dizer que a disciplina superou as nossas expectativas. Muito bom mesmo. Ai, como eu fico A grata e professora feliz, também, ótima. Explicou muito bem, um trabalho excelente. Uma das melhores Muito obrigada, disciplinas viu? até aqui, que a gente já está na quinta. Que bom. Fico feliz, viu? Parabéns, E grata por professora. isso. Muito obrigada pela oportunidade de conhecê-los, viu? Obrigada. Prazer A grande. gente que agradece. E o Júlia Nunes. Vamos lá, Júlia Nunes. Quero ouvir vocês. Foi que acharam da disciplina? Boa noite, professora Lisandra, Boa né? noite. Eu sou a Francisca. Isso. Foi fantástico, porque você trouxe um pouco da realidade, né, com as imagens. Então foi muito legal essa parte, viu? Que superou nossas expectativas. Uma disciplina muito boa. Você passa o conteúdo também com muita clareza. Uma questão mesmo da como é a realidade, né, desse público. E só temos a agradecer, né, sua participação nesse curso e que eu espero também vê-la pessoalmente. Ai, o prazer vai ser todo meu. Muito grata, viu? Muito obrigada pela oportunidade de conhecê-los. Obrigada pela participação. E eu também espero um dia vê-los pessoalmente, viu? Muito obrigada. Agora nós vamos ouvir o pessoal do Prêmio Norte. Vamos lá, Prêmio Norte. Quero ouvi-los. Qual foi a atividade que vocês fizeram?
Tá sem áudio, gente? Vamos lá, vamos tentar ouvir aqui o Pré-Menorte. Enquanto o Pré-Menorte não consegue entrar, eu vou me despedindo de vocês, tá? Eu quero dizer que para mim foi um aprendizado muito grande, uma satisfação imensa e um prazer inenarrável. Não sei nem como expressar em palavras esse momento, essa experiência nova, né? De estar aqui desse lado, conversando com vocês aí desse outro lado, né? E as atividades que a gente desenvolveu, para mim, também foram de grande valor, né? E o aprendizado que eu tive com vocês vai acrescentar na minha atuação profissional, assim como tudo que eu desenvolvi aqui nessa disciplina. E tudo que eu procuro fazer, principalmente no momento de ensinar, eu procuro fazer com muito amor, com muito carinho, e sempre pensando em quem está aí do outro lado. Como é que vai chegar essas informações para quem vai recebê-las, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pela paciência. A gente hoje teve um problema técnico, né? E a nossa aula teve que ser um pouco interrompida. Mas eu acredito que a gente conseguiu atingir o objetivo, aquilo que a gente queria. E qualquer coisa, gente, eu estou à disposição, né? Eu trabalho no CAPS AD. Quem quiser me procurar, lá eu estou. Se quiserem também pegar meu telefone depois com as meninas, as professoras do Polo, que estão aí com vocês, podem pegar, eu não tenho problema nenhum. Quiserem trocar ideias, que a gente sente para conversar também, eu estou super à disposição. Vou entrar lá nos fóruns para conversar com vocês. Já entrei alguns, né? Para conversar. Podem me chamar também no fórum. E, assim, só tenho a agradecer. Muito, muito, muito mesmo obrigado, tá? Um cheiro no coração de vocês. Agora eu vou chamar o Pré-Menorte. Pré-Menorte, vamos ouvir o Pré-Menorte. Alô, Pré-Menorte. Qual foi a atividade que vocês fizeram? Estão sem áudio, gente. Sâmia, por favor, você pode desbloquear o microfone? Vamos lá, Sâmia. Gente, o Pré-Menorte, quem é que vai falar ao microfone? Gente, a gente teve um problema com o Pré-Menorte. E da mesma forma, eu espero que vocês tenham escutado, viu, Pré-Menorte, o que eu falei. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Um cheiro no coração de vocês todos, viu? Tchau.